E esse penso logo existo. É interessante que uma das aulas não tem como falar, meu professor de gestão pública, e a relação, e uma aula, eu acho que foi a última mesmo, que o professor trouxe, olha só, do ponto que a gente estava ali, sobre a questão social, pegou lá da antiga Grécia, Isso onde aí. o berço, né, da democracia, veio trazendo ali, passou pelos filósofos, né, Sócrates, Platão, Isso Aristóteles, aí. não, foi Aristóteles, Aristóteles também. veio também, Racionalismo ali, isso, né? racionalismo, tal, veio ali e tal, também das épocas, né? Ali foi passando também das épocas, Idade da Média, Idade Média, Renascimento, tá? Renascimento, Iluminismo, Isso e aí. veio tudo isso daí, tal, tal. Até passamos também pelo protestante, a Reforma Reforma Protestante, protestante, a sim. influência do cristianismo no social E na formação e na desse pensamento mais formação, moderno, né? Da Idade também Moderna. na educação, Isso aí. né? Porque o cristianismo foi praticamente ali o berço da educação, da escola, de tudo isso daí. Dessa forma de escola que nós Isso de conhecemos, escola sim. veio do cristianismo. E o que eu quero dizer aqui Começa lá atrás, né? destacar o ponto rapidamente. Esse modelo de escola que a gente conhece hoje, né, tem muito da Idade Média, tem muito do formato de escola construído na Idade Média. Mas claro que a ideia de educação, o próprio termo pedagogo, que vai da relação do pedagogos lá, que é o que leva a criança aos primeiros passos do intelecto, vem da questão de Atenas, vem da Grécia. Então, quando a gente fala de educação, isso já é um sentido mais amplo. É claro que a escola, da maneira que nós enxergamos ela hoje, até a questão de fileira por fileira, tudo mais, isso tem muito da Igreja Católica no período da Idade Média e também um pouco de Esparta, que fazia contraponto. Isso, que fazia o contraponto à liberdade de pensamento de Atenas. A filosofia, ela é muito rica, por isso que eu fiz esse comparativo com vocês, essa linha do tempo, e mostrando para vocês que o Renascimento, na verdade, foi o retorno das ideias que estavam lá em Atenas, que por um tempo, que foi a Idade Média, ficou em segundo plano, né? Porque a Idade Média, nós sabemos que a Igreja Católica e a visão mais católica do mundo, vamos usar esse termo, ela predominou. Né? São Tomás de Aquino, teve filósofos muito bons nesse período, mas sempre relacionado com a Igreja. Uhum. Então, quem não tinha um pensamento ligado àquela linha de mundo, ficou esquecido. Então, tanto né, que houve essa reorganização, essa repactuação, e junto com a Reforma Protestante e o Renascimento, aí, né, nasce todo esse movimento da Idade Moderna e até chegar nesse momento que nós estamos hoje, de olhar para o passado. E às vezes você pega um determinado autor até da Idade Média, que traz uma relação de valores que é importante para a sociedade atual. Você pega autores da Grécia, Atenas e do Renascimento, falando, opa, isso daqui é importante. Então, o próprio René Descartes, e você pega Aristóteles, ou seja, se eu for falar de filosofia aqui, vai bastante tempo. Mas, de forma geral, isso. Exatamente, só sei que nada sei. E quanto mais você lê, né, mais importante você como pastor, né, se ao ler as cartas de Paulo, a gente percebe que tem muito dos papiros da Grécia ali. Né? Vai lá, quando ele pede para chamar os papiros, para buscar os papiros dele, ou seja, verdade, os livros dele. A Bíblia foi traduzida no grego, né? Tem toda uma influência. Então tem uma influência absurda da filosofia. Quando você pensa antes de Sócrates, a filosofia buscava, né? A origem, né? De onde veio o homem, ele veio da água, ele veio do ar. Ponto, professor, é esse ponto que é interessante, porque a história... Porque quem não conhece a história corre o risco de cometer os erros que já foram feitos no passado. E o problema que a gente está falando aqui ainda no tema, né, sobre doutrinação é isso.
Porque se trazer uma linha de pensamento, não trazer o que veio acontecendo historicamente, o que Isso. passou, o que chegou à época, para entender, para a gente interpretar os dias de hoje, eu costumo muito falar, né, pro meus filhos, gente, vocês têm que ir para frente, mas olhando de vez em quando, dá uma olhadinha no retrovisor, veja como está lá atrás. Então, a questão da história. E a gente vê que na doutrinação, ela vem atropelando toda a história, vai levar naquilo, vamos dizer, daquela pessoa que está ensinando, trazendo uma interpretação dela, pessoal dela, ou dentro de uma linha de pensamento ou ideologia, né? E querendo passar, pulando vários fatores da história. E foi tão legal, e é tão legal na aula, porque o que traz esse pensamento? A gente começa a viajar no tempo e entender, opa, o que aconteceu ali? E a gente começa, como ainda um pouco ainda sobre gestão pública, como a gente vai Isso. administrar. Como a gestão da mente, né? Começa a gestão, poxa, eu tenho que entender, eu tenho que saber o que está E a própria rolando. arte,